Livro do profeta Isaías, capítulo 10, verso 12 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e o excessivo orgulho dos seus olhos, porque o rei disse: Eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como se mete a mão num ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra. E não houve quem batesse as asas, ou abrisse o bico, ou desse um pio. Será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que a maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os soldados deles, todos robustos, e debaixo da sua glória acenderá uma chama, como a chama de fogo. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Pode sentar, querido irmão, deixe sua Bíblia aberta para nós irmos meditando no texto que nós acabamos de ler, na palavra que Deus certamente tem para nós nesta noite. Você já parou para pensar qual é o maior perigo que está sujeito a alguém que é usado por Deus? Nas décadas de 1940 para 1950, as cruzadas Billy Graham levavam milhares de pessoas a Cristo. Mas nesse mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, um pastor pentecostal chamado William Branham não só fazia cruzadas com um número de pessoas até maior do que as cruzadas Billy Graham, como naquelas cruzadas Deus usava muito aquele homem em revelações, em profecias, e no final dos cultos, pilhas de muletas e de cadeiras de rodas eram jogadas do lado das pessoas que foram curadas ali. Um pastor chamado Gordon Lindsay era quem dirigia os cultos nas cruzadas de William Branham. E um dia ele não pôde estar, outro irmão foi apresentar, e em vez de passar a palavra para o pregador, apenas dizendo: o pregador está aqui e é um instrumento de Deus, ele fez um alarde muito grande. O pregador era profeta, boca de Deus na terra, era o homem mais usado por Deus, era até o cumprimento da profecia de Malaquias 4:5 que enviaria Elias. Fato é que aquela palavra agradou a William Branham. E segundo conta Peter Wagner no seu livro, a partir daquele dia ele disse: não, quem vai dirigir o culto é esse irmão que eu gostei. E foi o início da sua queda. Até que anos depois, num acidente de carro, ele foi recolhido às mansões celestiais. Há uma linha muito fina, queridos, entre o sucesso e a soberba, entre ser um instrumento de Deus e pensar que somos o autor das coisas que estão acontecendo. Eu tenho plena certeza que todo crente quer ser capacitado por Deus, quer ser usado por Deus. Mas nós precisamos de ser instruídos pela palavra, para não ultrapassarmos a linha divisória entre o capacitar de Deus e pensarmos que somos a fonte das nossas realizações. No texto que lemos, o rei da Assíria é um exemplo vivo daquilo que vamos falar nesta noite. Deus levantou como instrumento para punir Israel por causa do seu pecado.
Mas o rei se encheu de orgulho, imaginando que as suas vitórias eram resultado da sua força, da sua estratégia. E o texto nos mostra que o mesmo Deus que usa alguém para realizar a sua obra, julga também aqueles que se exaltam e tomam para si o crédito que pertence a Ele. Nós vamos olhar para esse texto nesta noite, ver que o orgulho é algo terrível, porque o soberbo age como se Deus fosse o espectador e ele fosse o verdadeiro ator da história. Mas Isaías nos lembra 3 verdades importantes que os soberbos esquecem, que nós precisamos lembrar nesta noite. A primeira coisa, queridos, é que vemos no texto que Deus é que comanda as realizações humanas. O verso 12 que lemos diz assim: por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, a obra que estava sendo realizada não era a obra do rei da Assíria, era a obra de Deus. A Assíria era o império mais poderoso e mais cruel daquela época. Se você olhar aí no verso 5, Deus chama a Assíria de a vara da sua mão. Deus estava usando eles como um machado para punir Israel. Estavam sendo usados porque Deus, em sua soberania, resolveu usar uma nação ímpia para castigar o seu povo que havia se afastado dele, que havia buscado ídolos, que havia confiado em outras coisas. Mas o texto é claro, a ação era de Deus e a Assíria era só um instrumento que Deus estava usando para castigar Israel. Porque nós entendemos, queridos irmãos, que Deus pode usar quem Ele quiser para cumprir os seus propósitos. Mas o poder que Deus dá, ou como Deus usa alguém, tem limite, tem prazo, tem uma linha divisória. Porque Deus é quem realiza aquilo que Ele quer fazer. Deus é o autor da história. Ele usa impérios, Ele usa governos, Ele usa reis, Ele usa profetas, Ele usa pessoas, Ele usa quem Ele quiser, mas todos estão sujeitos à sua soberania, porque a soberania de Deus é que estabelece os limites da ação humana, e ninguém vai além daquilo que Ele estabelece. Nenhuma ação de nenhum governo, de nenhuma força vai além do controle de Deus, porque Ele é quem realiza, é quem faz, é quem comanda, é quem exerce as ações. A Assíria não marchava por conta própria. As suas vitórias faziam parte da obra do Senhor. Era o Senhor quem estava realizando aquilo. Porém o rei, cego pela sua vaidade, achou que ele era o comandante das coisas. O pecado do rei da Assíria, Deus diz, é orgulho, é arrogância, e isto é algo muito sério, queridos irmãos. A palavra usada na Bíblia para falar de orgulho, fala de um sentimento de alguém que olha as outras pessoas de cima para baixo. Alguém que se julga superior, que se julga melhor. E nós podemos ver exatamente quais são os sinais de orgulho que a Bíblia nos mostra. Primeiro, quando alguém cobra, quando alguém deseja ardentemente elogios, aplausos, reconhecimento. Quando alguém quer ser reconhecido como o pai das coisas, o fundador das coisas. Quando alguém reclama os direitos de ser o autor de alguma coisa, ele está demonstrando orgulho. Da mesma maneira, quando alguém se compara a outros e se julga melhor, mais poderoso, mais esperto,
mais capacitado. Quando alguém se comparando aos outros os vê como inferiores a si mesmo, esta pessoa demonstra orgulho. Quando alguém se alegra com a queda ou o erro do outro, e quando alguém fica triste com o sucesso alheio, ele demonstra orgulho. E estas coisas todas, o rei da Assíria estava mostrando, e Deus vai cobrar dele isto, porque Deus é o verdadeiro autor de todas as coisas, de todos os atos da história. E quantas vezes, infelizmente, nós esquecemos disso, e achamos que o que está acontecendo, e como Deus está usando, em vez de reconhecer que vem dele, nós pensamos que somos nós que estamos realizando. Quantas vezes a soberba leva o homem a se esquecer que Deus é quem escreve os capítulos da vida e que nós somos apenas pequenos servos no meio de toda a obra que Deus está fazendo. Há 508 anos atrás, dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg 95 questões, escritas em latim, chamando os alunos da sua escola de teologia a debater, os padres a pensar sobre isso. Não era um desafio para o povo, porque o povo não lia latim, e não estava escrito em alemão. As portas da igreja eram uma espécie de quadro de avisos para todo mundo ler. Ele fixou as 95 perguntas, chamadas 95 teses ali, para questionar algumas coisas da doutrina e da prática da igreja na sua época. Mas o que ele não sabia é que este ato de Lutero seria usado por Deus para dar origem àquilo que ficou conhecido como a Reforma Protestante do século XVI, que revolucionou o cristianismo, que mudou a cara da Europa e que influenciou toda a história ocidental. Hoje nós comemoramos 508 anos dessa história, e todos nós estamos aqui como herdeiros daquilo que foi questionado ali. Houve uma tremenda revolução a partir daquele simples ato, mas depois muita gente foi querer atribuir a Lutero o início da reforma, o autor da reforma, o pai da reforma. E ele disse assim: eu não fiz nada, eu simplesmente preguei, ensinei e escrevi a palavra de Deus, nada mais. E enquanto eu dormia, a palavra enfraqueceu o papado, derrubou príncipes e imperadores, como ninguém fez antes. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Aleluia! Ele entende que Deus é quem usa, Deus é quem faz, Deus é quem opera, aleluia. O soberbo é julgado porque ele se coloca no trono do controle, quando na realidade só Deus governa os atos da história, aleluia. Deus é soberano. A soberania divina, queridos, é algo que nós jamais podemos ignorar. É o consolo dos justos e o freio dos soberbos. Deus estava dizendo agora ao rei da Assíria, nesta época, o homem mais poderoso do mundo, Deus estava dizendo a ele: a obra é minha, quem está fazendo sou eu estou usando você, mas quem faz sou eu, quem usa sou eu, quem levanta sou eu, e quem abate também sou eu, porque eu vou julgar o soberbo coração do rei da Assíria. Por quê? Porque se Deus é quem faz tudo, então a glória pertence unicamente a Ele, aleluia. Este é o segundo ponto que nós precisamos pensar. A segunda verdade que precisamos trazer ao coração: Deus, e somente Deus, é digno de toda a glória.
Deus levantou a Assíria, deu poder, deu estratégias, derrubou reis. Mas quando você ler a palavra de Deus, você vê que a Síria começou a se achar. O machado começou a achar que ele é quem cortava. E aí no verso 13 ele diz que o rei disse assim: eu fiz isso com o meu poder, o poder da minha mão, com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente. Eu removi os limites, eu acabei com as fronteiras dos povos, eu tirei reis dos seus tronos, eu peguei como quem pega ovos de um ninho e ninguém disse um pio. Eita, que esse rei se achava. Ele achou que era o cara. Olhou para as nações que ele conquistou e pensou: foi a minha força quem fez isso, foi a minha estratégia que alcançou isso. Eu alcancei isso porque eu sou inteligente, porque eu sou melhor, porque eu sou mais poderoso, porque eu sou muita coisa. Mas esqueceu de um detalhe muito importante: ele era apenas a ferramenta. Deus é quem usava a vara, Deus é quem usava a serra, Deus é quem usava o machado, e ele se vangloriou do corte, esquecendo que o lenhador era quem tinha ele em suas mãos. Aleluia. O problema do orgulhoso é porque ele ignora que Deus é quem usa, é quem faz, é quem capacita, é quem opera. Cada vitória era um presente de Deus, mas o rei da Síria, o soberbo, transformava graça em mérito, transformava o instrumento em ídolo, e assim não dava glória a Deus. Quando nós olhamos outros reis que conquistaram muito, mas que eram crentes, eles fazem diferente. O rei Davi, no Salmo 18, verso 31 em diante, ele diz: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O meu Deus me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, de forma que os meus braços vergaram um arco de bronze. Davi está dizendo: a rocha é Ele, quem capacita é Ele, quem dá coragem é Ele, quem usa é Ele, quem dá força é Ele, quem dá vitória é Ele. E nós precisamos nos lembrar disso, queridos irmãos, porque às vezes, infelizmente, nós queremos trazer o mérito para nós. Ah, se não for eu naquele conjunto, irmão, ninguém faz nada. Não, e tem uma coisa: se você quer ver o negócio ir para frente, me bote lá para você ver se não vai andar. Quando pastor de algumas igrejas no interior, às vezes alguém ligava para mim e dizia: pastor, se o senhor quiser agitar aí, se o senhor quiser ver um ribuliço aí, me chame. Eu digo: não, esse tipo de ribuliço não quero aqui não. Quando Deus quiser fazer, Ele faz e Ele usa instrumentos dEle. Mas nós, queridos, precisamos tomar cuidado, porque às vezes a agulha se acha, o reflexo toma o lugar da luz, a agulha quer o lugar do cirurgião. Se você já fez uma cirurgia e foi bem sucedido, você talvez lembre o nome do médico, mas eu duvido que você lembre a marca da agulha. Você não lembra da marca do bisturi. E nós às vezes olhamos para nós e o eu diz: fui eu posso, eu faço, eu sou, eu alcanço, eu realizo. E quantas vezes o homem tem dons, a mulher tem dons, e se esquece que é do céu que nós recebemos a capacidade para fazer. A glória, queridos irmãos, tem que ser de Deus, porque é Ele quem faz. Deixa eu lhe dizer uma coisa, anote na sua memória para não esquecer: a glória é uma coroa
que só cabe na cabeça de Deus. Se o homem colocar na sua, ele vai ser destruído, porque ela é pesada demais. Só Deus merece a glória, a honra, o louvor, a exaltação. A reforma protestante avançou por toda a Europa, mudou a realidade da igreja, mudou a forma como as pessoas criam em Jesus para a sua salvação, porque Martinho Lutero levantou-se e outros vieram depois para dizer: é só pela graça, é só pela fé em Cristo, é somente crendo nas Escrituras, é somente dando glória a Deus que as coisas acontecem. Ele se levantou, como muitos outros, para condenar heresias, como a venda do perdão. Se alguém queria ser perdoado, comprava uma indulgência, que era um documento assinado pelo Papa, dando perdão àquelas pessoas. E um detalhe: você podia comprar o perdão para você, para outra pessoa, até para quem já tinha morrido, para quem estava no purgatório, você podia comprar, e a máxima que se dizia é a moeda bater no fundo do baú, e a pessoa sair do purgatório. Lutero se levantou contra esta mentira, mas quando quiseram dar a ele o crédito por sustentar a igreja, Lutero disse assim: não somos nós que podemos preservar a igreja, também não foram nossos ancestrais, e a nossa posteridade também não o fará, mas foi, é e será aquele que diz: eu estou convosco até o fim dos tempos. Aleluia! Quem preserva a igreja é Ele, quem guarda a igreja é Ele. Foi Ele quem disse: eu edificarei a minha igreja. Aleluia! Ele usa pessoas, mas não podemos esquecer: tudo o que temos e tudo o que somos, recebemos de Deus, e a glória é para Ele. Aleluia! Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 11, verso 35, ele diz assim: quem deu primeiro a Ele, para que seja recompensado. Tem crente que parece que jura que Deus está devendo a ele. Não, eu fiz, eu aconteci, eu paguei o preço, eu fiz isso. Não, Deus não deve nada a ninguém. Ninguém deu a Ele para Ele ficar devendo. E aí Paulo conclui dizendo: porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Aleluia. Tudo que conquistamos, tudo que fazemos, queridos, é porque Deus, em sua graça, Ele nos dá capacidade, mas a glória pelas realizações precisa ser daquele que é a fonte de todo poder, a fonte de toda operação. O salmista diz: Deus disse uma coisa e eu ouvi duas vezes. Foi tão forte que ecoou que o poder pertence a Deus. Aleluia. O problema do orgulhoso rei da Síria é que ele não reconhecia que era Deus que estava fazendo a obra, e não dava a glória que é devida a Deus. E às vezes nós vamos neste mesmo caminho, mas a palavra nesta noite nos chama a reconsiderarmos. É dele, é por ele e é para ele. Então glória, pois, seja dada a ele para todo sempre. Amém, aleluia. A terceira verdade que nós vemos nesse texto e precisamos considerar é que nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. No verso 15, Deus faz perguntas aí muito interessantes. Deus pergunta assim: será que o machado pode se exaltar acima daquele que o maneja?
Será que o machado acha que ele corta sozinho? Será que a serra, ele pergunta, pode se engrandecer contra aquele que a usa? Seria como se a vara manejasse quem a ergue, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Às vezes alguém está pensando, eu faço e movo até Deus quando eu faço. Mas nós vemos claramente, queridos irmãos, somos instrumentos. A Síria era um machado, era uma serra, era uma vara, mas tudo isso só tem utilidade se tiver nas mãos de quem sabe usar e quem tem poder para usar com habilidade. Aleluia! A ferramenta achava que era o lenhador, se comportava como se fosse o autor das suas conquistas, mas Deus é quem usa os seus instrumentos. O problema é esse, é quando o instrumento quer ser melhor do que aquele que a usa, esquecendo-se que uma ferramenta só tem valor quando está nas mãos de alguém que pode usá-la. Se Deus larga a mão do machado, ele cai, enferruja e fica ali. Se Deus jogar a serra fora, ela se perde, enferruja e não serve para nada. Se Deus jogar a vara fora, ela vai perder completamente a sua utilidade, porque a glória do machado não está no fio, a glória da serra não está no corte, a glória da vara não está no castigo que ela impõe, mas nas mãos daquele que usa para cumprir os seus propósitos. E nesta noite a palavra nos chama a atenção sobre isso. A sua habilidade de cantar, a sua habilidade de tocar, é Deus quem usa para a sua glória. A habilidade que eu tenho, a habilidade que você tem de falar, de pregar, de fazer qualquer coisa, é Deus quem usa para a sua glória. Aleluia! E quando a vara se esquece disso, sobe no púlpito, cheia de si, e dizem que um rapaz um dia subiu para pregar, cheio de autoconfiança. Eu estudei, eu sei, eu sou, eu tenho boa oratória. E naquele dia ele subiu orgulhoso no púlpito e nada aconteceu. Deu um branco, ele se perdeu e desceu envergonhado. E o pastor chamou ele e disse: meu filho, se você tivesse subido como desceu, você tinha descido como você subiu. Se você tivesse subido humilde, você tinha descido exaltado, porque a Bíblia é quem nos diz, queridos, aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. O orgulho é uma doença espiritual que faz alguém acreditar que ele é o realizador, que ele é a fonte, que ele é o poder, e esquece que tudo o que temos, cada batida do coração, cada respirada, cada fôlego, cada dom, cada habilidade é para a glória de Deus, porque é apenas uma dádiva dele. Aleluia, é um presente dele. É por isso que se chama dom, é porque é dado, é porque é Deus quem usa. E quando a ferramenta se orgulha, ela está dizendo: eu não preciso de você, eu não preciso de você, Deus. Não preciso de unção, não preciso de mais nada, porque eu já tenho tudo. E esquece que Deus não divide a sua glória com ninguém, e Ele promete que irá abater aquele que se exalta.
o Senhor Jesus disse uma coisa a Pilatos, que vale para todos nós: nenhum poder tu terias. O Senhor lhe disse: se de cima não te fosse dado. Porque só o céu, só o Deus que habita no céu, aleluia, é quem dá poder, é quem usa, é quem levanta, aleluia. Nós estamos aqui nesta noite, não é porque grandes homens, grandes oradores, grandes e poderosos homens resolveram implantar o cristianismo, mas porque Deus, em sua graça, enviou o seu Filho para chamar simples pescadores, homens sem instrução aos olhos das pessoas, mas que andaram com Jesus, receberam dele graça, receberam dele unção, aleluia, e foram usados para a sua glória, aleluia. Primeiro culto realizado em Natal, na Rua do Arame, foi dirigido por um crente que não sabia nem ler a Bíblia. Naquele dia, um visitante não crente, um soldado de polícia chamado Luiz, era o único que sabia ler. E o não crente foi quem fez a leitura daquela noite, porque os crentes não sabiam ler, nenhum deles. E hoje nós somos milhares e milhares de assembleianos no Rio Grande do Norte. Porque Deus é quem levanta, Deus é quem usa, Deus é quem faz, aleluia. A glória não é de Luiz, a glória não é de João, a glória não é de ninguém, a glória é daquele que usa quem Ele quer e que faz coisas poderosas para a glória do seu nome. João Batista reconheceu quando alguém chegou para ele no capítulo 3 do Evangelho de João e disse: sabe aquele fulano? Eles não dizem nem o nome. Eles dizem assim: aquele que você batizou. Quando o camarada suprime o nome é porque não já está gostando dele. Aquele que você batizou, João, está por aí, ó, pregando, e todo mundo está indo atrás dele. Só dá ele nos congressos agora. Se fosse no nosso tempo, né? Só quem prega na Rádio Nordeste é ele agora, João. Se fosse nos nossos dias. E João diz: mas você está esquecendo de uma coisa: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. E você quer saber como é que eu me sinto nessa história? Importa que ele cresça e que eu diminua, aleluia. Porque quem entende que é apenas um instrumento, aleluia, não pode se gloriar de nada, mas saber que Deus usa quem Ele quer. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 10, ele diz assim: sirvam aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar a multiforme graça de Deus. E ele diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém, aleluia. É dele a glória, e nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Lutero era um dos maiores professores de teologia da sua época, um grande pregador, tradutor da Bíblia para o alemão, a língua do povo, portanto, de um grande conhecimento dos originais. Ninguém traduz a Bíblia se não tiver um grande conhecimento. Mas quando alguém quis aplaudi-lo, quando alguém foi dizer que ele era o grande pregador da reforma, ele disse assim: pregadores não são outra coisa senão a mão que aponta para o caminho certo. Pregadores não tornam as pessoas piedosas. Deus
faz isto sozinho, ele diz. Aleluia. Porque o trabalho do pregador não é fazer, é simplesmente anunciar o que Deus faz, pregar a sua palavra. E Cristo, queridos irmãos, é o exemplo perfeito daquilo que Deus quer de nós. Enquanto Isaías fala de um Deus que quer punir um rei arrogante, Paulo nos apresenta um rei que, mesmo sendo Deus, se humilhou até a morte, e morte de cruz. A vida de Jesus foi marcada pela humildade, e a vida de todo cristão que é chamado a imitá-lo também precisa ser marcada por essa mesma característica. Enquanto o orgulho vem do primeiro Adão, a humildade vem pelo ensino e pelo exemplo do segundo Adão, o nosso Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, se humilhou e desceu até a terra para nos salvar, aleluia. E agora Ele, muitas vezes o Senhor, ensinou que os homens precisam buscar o caminho da humilhação. Nós vemos o Senhor Jesus ensinar em Lucas capítulo 14, que muitas pessoas chamavam os outros de rabis, de mestre, e queriam buscar os melhores lugares, mas Jesus ensina dizendo: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ele nos disse também que quando alguém convidasse uma pessoa para um banquete de casamento, ele disse: sente no último lugar. E alguém, se julgar você digno de honra, vai chamá-lo mais para frente. Nós lemos essa passagem, mas muitas vezes achamos que ela só diz respeito a outros. E muitas vezes nós queremos o lugar da frente, o lugar de quem é visto, o lugar de quem é observado. Mas nesta noite, eu quero que você entenda uma coisa pela palavra de Deus. Deus não precisa de ninguém estar no banco da frente para Ele chamar para fazer a sua obra. Aliás, a história da Bíblia é a história de um Deus que tira do meio da malhada, que chama de trás da boiada, um Deus que tira do meio do mato, um Deus que tira da família pobre, um Deus que tira escondido do meio da bagagem, um Deus que pega aquele que não é, aquele que não quer ser, aquele que foge de ser, e o levanta e o faz assentar no meio dos príncipes, no meio dos grandes, e o usa e o enche do seu espírito, porque a humildade é uma característica que Deus requer daqueles a quem Ele vai usar para seu louvor e para sua glória, aleluia. Jesus contou uma parábola sobre pessoas que iam para a igreja da sua época, cheios de orgulho. Em Lucas 18, o fariseu diz assim: Deus, eu não sou como estes outros homens aí. Eu sou fiel, eu cumpro, eu faço, eu oro. Não sou como aquele publicano. E o publicano, batendo no peito, apenas dizia: Deus, sê propício a mim. Era a hora do sacrifício, porque as orações aconteciam na hora do sacrifício. O povo subia para orar na hora do sacrifício, da manhã ou da tarde. Talvez aquele homem estivesse dizendo que aquele sacrifício lá dentro seja uma propiciação por mim. E Jesus disse: quem desceu para casa justificado foi este que confiou apenas na obra do sacrifício. Porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Todos os dias vem um fariseu e vem um publicano para a igreja. E o perigo não é o fariseu
que está do lado de fora. O perigo é o fariseu que está do lado de dentro. É o fariseu que olha para o irmão do seu lado e diz: eu não sou como esse, eu sou melhor, eu faço, eu aconteço. E nós precisamos entender o que a Bíblia diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Ao soberbo Deus o conhece de longe, mas aos humildes Deus dá graça e usa estes para a sua glória e para seu louvor. Deus nos trouxe nesta noite aqui, queridos, para ouvir esta palavra. Talvez alguns de nós tenhamos entrado aqui como um machado brilhante, que se acha o do melhor corte. Mas Deus nos lembra: olhe para a mão que te maneja, olhe para a mão que te segura, olhe para a mão que usa você. Talvez alguém chegou aqui nesta noite como um machado enferrujado e pensando assim: não, agora eu não tenho mais valor nenhum. Se você chegou aqui dizendo: Deus não me usa mais, eu não tenho mais nenhuma utilidade, eu tenho uma boa notícia para você. O Deus que nós servimos é um Deus que sabe afiar machado cego, tirar a ferrugem de machado enferrujado. É o Deus que levanta aquele que está caído, o Deus que usa aquele que ainda se dispõe. Nesta noite nós precisamos, cada um de nós, olhar para o Senhor e dizer: eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas uma ferramenta. Usa-me para a tua glória, usa-me para teu louvor, porque o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. E nesta noite, essa é a pergunta que nós precisamos responder: quem está no controle? Quem segura o instrumento? Quem usa a ferramenta? Quem é o lenhador que tem o machado nas suas mãos? Porque se nós reconhecermos que Deus é aquele que usa, nós certamente seremos muito úteis na mão daquele que é poderoso para usar quem Ele quer. Aleluia. Que a nossa oração nesta noite seja essa: eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas uma ferramenta, eu sou apenas um pequeno vaso, eu sou apenas alguém que Deus pode usar, e que o Senhor de fato use-nos para a sua glória, para seu louvor. Porque eu vou dizer uma coisa: não há posição mais segura para o crente do que humilhado nos pés de Jesus, dizendo: eu não sou, eu não tenho, eu não posso, mas Senhor, usa-me para teu louvor, usa-me para a tua glória, usa-me para que eu possa fazer a tua obra. Glória a Jesus. Aleluia. Fique de pé, por favor, para nós encerrarmos. Ministério de louvor, nós já vamos concluir, quer dizer, eu vou concluir a minha parte nesta noite. Ainda temos algum trabalho para ser feito. O pastor Otávio logo estará realizando isso. Será que você nesta noite pode dizer ao Senhor com toda a convicção do seu coração: eu sou apenas um instrumento, Deus, eu sou apenas uma ferramenta, Deus, usa-me como quiseres, usa-me como quiseres. Porque se nós nos posicionarmos assim, Deus certamente afiará machados, tirará serras que estão esquecidas e varas que estão inutilizadas de onde estão, e levantará homens e mulheres para serem usados para a sua glória e para seu louvor. Glória a Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Cante, aleluia. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a
tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Você tem coragem de cantar isso? Só cante se você tiver coragem, porque você está dizendo: usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Aleluia, que essa seja a nossa oração nesta noite. Usa-me, Senhor. Sonda-me, aleluia, quebranta-me e me torna um instrumento para ser usado em tuas mãos. Cante, enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. segura um pouquinho. Eu quero que você faça uma oração nesta noite. Eu quero convidá-lo a fazer uma oração. Se você é um instrumento, diga: Senhor, usa-me, mas me dê graça para reconhecer que o Senhor é quem faz. Me dê graça para entender que a glória é tua. E se você está se sentindo como um instrumento inútil, diga: Senhor, eis-me aqui. Se quiseres, usa-me, mas seja para a tua glória. Ore comigo, querido Pai. Ouvimos a tua palavra, Senhor. A tua palavra nos convida, nos chama, nos exorta, nos diz como nós devemos agir, como o Senhor espera que sejamos. Somos apenas instrumentos em tuas mãos, nada mais. Somos apenas ferramentas, inúteis se não for por tua mão, sem nenhum valor se não for por tua graça. Mas nesta noite usa cada um dos teus servos, usa cada uma das tuas servas. Tu és o Senhor que chama, o Deus que escolhe, o Deus que capacita, o Deus que faz, o Deus que dá poder, o Deus que dá dons. Então usa os teus servos, capacita e usa os teus instrumentos, afia as tuas ferramentas e usa cada um para a tua glória, para teu louvor, porque só a ti, Senhor, só a ti pertence o louvor, a honra e a glória para todos sempre. Nós te oramos assim, em nome de Jesus, amém.